professora Manuela e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo do vídeo anterior, falando sobre o trabalho de um gás. Então, os gases, quando eles sofrem transformações gasosas, com pressão variando, volume, temperatura, eles podem realizar ou receber trabalho. O gás, ele vai realizar ou receber trabalho quando o volume dele variar. Então, quando houver variação de volume, existe realização de trabalho. Se o volume não se alterar, o trabalho vai ser nulo, o trabalho vai ser igual a zero. Então, uma condição para que haja realização de trabalho, tanto pelo gás como pelo meio exterior sobre o gás, é que o volume varie. Então, nessa tabelinha aqui, a gente consegue perceber isso. Se o volume do gás aumenta, o trabalho é realizado pelo gás e ele é positivo. Se o volume diminui, o trabalho é recebido pelo gás. Então, ele é realizado pelo meio externo. E esse trabalho vai ter, então, um sinal negativo. E como eu disse anteriormente, se o volume não se alterar, se o volume conservar, o trabalho é nulo, igual a zero. Como eu falei, quando o gás ele sofre transformações gasosas, a gente pode calcular ali a realização de trabalho. Além do volume variar ser uma condição da realização de trabalho, a pressão também ela pode variar ou não, tá? Então, a gente vai ver agora como vai funcionar o trabalho realizado ou recebido por um gás quando a pressão é constante e quando a pressão é variável. Primeiro, então, vamos começar vendo o trabalho quando a pressão for constante. No caso do trabalho a pressão constante, o que vai acontecer? A gente tem o desenho aqui representando um gás que está sendo aquecido. Então, eu tenho um gás confinado num recipiente que possui um êmbolo. Um êmbolo seria como se fosse uma portinha do meu recipiente que pode se movimentar, tá? Pensem numa seringa. Uma seringa, o que é? É um tubinho de plástico que tem um outro tubinho dentro desse tubo de fora que você consegue puxar e colocar algum líquido ali dentro, por exemplo, e consegue apertar e esse líquido sai da seringa. Então, um exemplo prático de um êmbolo é uma seringa, tá? Então, aqui a gente tem um êmbolo. Quando esse gás ele é aquecido, que está aqui dentro desse recipiente, o que vai acontecer? O gás, ao se aquecer, as moléculas ali do gás elas vão se agitar. Então, elas vão ganhar velocidade. Elas vão se mover com uma velocidade maior e o volume desse gás vai aumentar. Por quê? Essas moléculas vão fazer uma força sobre o êmbolo do recipiente, fazendo com que o êmbolo suba e o volume do gás aumente e essas moléculas tenham um espaço maior para se movimentar. Então, quando um gás é aquecido e o volume aumenta, o que acontece? Eu tenho então o gás fazendo uma força para cima sobre o êmbolo do recipiente e o êmbolo, como ele estava nessa posição inicial aqui e ao receber a força ele vai subir, ele vai se deslocar. Então, eu vou ter um deslocamento X aqui. Então, quando ocorre variação de volume de um gás, por exemplo, por aumento de temperatura, eu tenho a aplicação de uma força sobre o êmbolo e um deslocamento desse êmbolo. E aí, quando a gente quer calcular o valor de trabalho, a gente tem que lembrar que trabalho ele pode ser calculado como força vezes o deslocamento. Então, para que haja realização de trabalho, é necessário que haja um deslocamento. Então, a gente vai usar essa ideia aqui de trabalho, que vocês aprendem a calcular lá na mecânica, para calcular o trabalho com pressão constante. Então, a gente precisa da força e do deslocamento desse gás. A gente aprende que pressão é força sobre área. A pressão aqui desse gás confinado nesse recipiente vai ser igual à força que as moléculas fazem no êmbolo dividido pela área do meu recipiente que esse gás está confinado. Então, eu posso escrever que força é igual. A área está aqui dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, vai ser pressão vezes área. E o volume
do recipiente vai ser a área vezes a altura. Nesse caso, como o volume está variando, a gente vai poder calcular uma variação de volume igual a área vezes a variação da altura. Essa variação da altura aqui, ó, é justamente esse deslocamento do êmbolo do recipiente, esse valorzinho de x. Então, a variação de volume vai ser a área vezes x. Então, ó, o valor de x vai ser igual ao quê? Variação de volume sobre área, já que o A está aqui multiplicando com x. A gente passa para o outro lado e fica dividindo. Então, agora a gente tem, olha só, que a força é igual a pressão vezes área e que o valor de x, o deslocamento, é a variação do volume sobre área. A gente vai substituir isso na equação para calcular o trabalho. Então, o trabalho, a pressão constante, vai ser a força é pressão vezes área, vezes o deslocamento, que é a variação de volume sobre área. Então, é ΔV sobre área. Olha só o que a gente tem, multiplicações. Eu tenho área aqui em cima, área dividindo. Então, eu posso cortar essa área com essa área. Eu encontro que o trabalho de um gás, a pressão constante, vai ser pressão vezes variação do volume. Então, no caso de um gás realizar ou receber trabalho numa transformação a pressão constante, o cálculo do valor desse trabalho vai ser o valor da pressão vezes a variação desse volume. Vamos ver agora o caso do trabalho realizado com pressão variável. Nesse caso, a gente não vai conseguir calcular com a equação que a gente viu no caso anterior, a pressão constante. Agora a gente vai precisar do gráfico PV, do gráfico pressão por volume, para calcular o valor desse trabalho. Por quê? No caso da pressão ser variável, o trabalho ele vai ser numericamente igual à área desse gráfico. Então, a gente vai conseguir calcular a área sobre a curva do gráfico e essa área vai ser numericamente igual ao valor do trabalho realizado por esse gás. Quando a gente olha para esse gráfico PV, a gente percebe, ó, tanto a pressão como o volume está variando. Isso vai dar para a gente uma curva que vai permitir calcular a área desse gráfico. Além desse tipo de transformação a pressão variável, a gente tem também o trabalho em uma transformação cíclica. O que é uma transformação cíclica? É uma transformação que ela acontece em ciclos, que ela sempre sai de um ponto, ocorre algumas transformações e o gás volta para o mesmo estado. Então, por exemplo, ele estava no estado A com uma pressão 1, volume 1, depois ele vai ter o seu volume variando, aumentando aqui, e a pressão também vai para o estado B. Depois a pressão diminui, mas o volume fica constante e depois o volume diminui e a pressão se mantém constante. Então, ó, ele estava no estado A, foi para o estado B, do estado B passou para o C, depois voltou para o estado A. Então, esse tipo de transformação que acontece em ciclos, que vai se repetindo ciclicamente, a gente chama de transformação cíclica e também realiza trabalho. A energia interna inicial e final desse gás não vai variar, mas o trabalho vai existir e vai ser igual ao valor numérico da área. Assim como no caso do trabalho a pressão variável, a gente vai conseguir calcular a área da curva formada aqui pelas transformações que o gráfico PV, pressão por volume, vai mostrar pra gente. E a gente vai ter que prestar atenção numa coisinha nesse tipo de cálculo de trabalho. No caso do trabalho com a transformação cíclica, a gente vai ter que reparar o sentido que esse ciclo aí vai ocorrer. Se o ciclo for horário, então, ó, nesse caso aqui ele está no sentido horário. O trabalho é positivo. Então, sempre que a gente tiver o trabalho em uma transformação cíclica com ciclo no sentido horário, o trabalho vai ser positivo. E quando o sentido do ciclo for anti-horário, então, ó, quando for ao contrário aqui, no sentido anti-horário, o trabalho vai ser negativo. Então, a partir de agora, a gente vai ter que tomar muito cuidado com essas transformações, tá? Na hora de calcular o valor do trabalho realizado
realizado ou recebido por um gás. A gente vai ter que prestar atenção se é um trabalho a pressão constante, a pressão variável, é um trabalho de uma transformação cíclica, porque dependendo do tipo de trabalho que a gente precisa calcular, a gente vai precisar proceder de maneiras diferentes, tá bom? Então aqui a gente encerra esse vídeo sobre trabalho de um gás.